dia a todos e a todas. Eu só vou fazer aqui, dar as boas-vindas, depois o colega Galvão vai fazer uma explicação sobre o projeto um pouco mais detalhada. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os colegas, as instituições, colega da França, Nicole, aos colegas da UERJ, do MEC, da CGE, IPEA, CNI, CDPAR, CPFL, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que alguns não estão presentes aqui agora, mas estarão participando desse projeto e dessa discussão hoje aqui nessa atividade, hoje, amanhã e sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de dizer para vocês que esse projeto, eu gostaria de dar as boas-vindas em nome do Instituto de Economia da Unicamp e também do Centro de Estudos Sindicais de Economia e Trabalho, CESIT, também aqui do Instituto de Economia. Dizer para vocês que esse projeto é um projeto muito relevante, um projeto que vocês vão ver na apresentação do Galvão a seguir, um projeto relevante para o país, né? Um projeto que vai dar subsídios para a gente desenvolver um grande programa de qualificação profissional, que já vem em curso, mas para melhorar, para dar diretrizes, para a Pronatec. Esse projeto é um projeto também que vai ajudar muito aqui o CESIT na reflexão sobre um conjunto relevante de temas, né, principalmente relacionados à educação profissional, mas também relacionado à estrutura de emprego e às expectativas de transformações da estrutura de emprego no futuro. Portanto, eu gostaria de agradecer a colaboração de todos vocês, a participação aqui nesses seminários e dizer e desejar a todos um bom trabalho, uma boa atividade. Sequência passar a professora Márcia. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas e gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Nicole Roulier por ter aceito o nosso convite para vir discutir a experiência canadense hoje aqui conosco. E gostaria de falar também que eu estou fazendo a coordenação desse projeto ao qual o Luciano se referiu, na parte das experiências internacionais e também no tratamento dos dados do censo escolar, do censo da formação profissional. E eu gostaria de dizer que para nós também da Faculdade de Educação esse projeto é muito importante. A questão da formação profissional é relevante no nosso programa, né? E certamente será uma contribuição de grande valor esse projeto que está se desenvolvendo nesse momento. Então gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela contribuição. Bom dia, eu sou do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que está um pouco ciceroneando esse projeto, sendo o âncora do projeto. Estamos aqui em 4 pessoas, né? Está aqui a Sofia Daer, que coordena o projeto no centro. Eu supervisiono na condição de diretor. Está aqui o Salomão, o José Salomão, nosso parceiro, e o Tomás Carrillo, que são colegas do centro que estão engajados diretamente na atividade desse projeto. E eu queria contar rapidamente para vocês a história dele, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, o Pronatec tem um apelo político recente muito grande, porque eu acho que o movimento feito pelo governo de reintegrar as várias unidades que lidavam com a educação profissional e tecnológica assumiu proporções rapidamente gigantescas e é bastante ousada a proposta de integração dessas várias regiões que estavam engajadas nessas atividades ao longo dos anos passados, né? Então, o projeto significou, em alguma medida, uma retomada de uma unidade de entendimento de como operar na educação profissional e tecnológica. E, aparentemente, é muito recente, porque é um projeto que, eu diria, tem poucos anos de vida, né? Ele vem fazendo um movimento gigantesco em relação a integrar todas essas iniciativas que estavam dispersas pela máquina de governo. Certamente tem mil questões, nós vamos discutir ao longo do seminário várias delas, mas um dos principais desafios é exatamente o que o projeto busca atacar, né? Que é a ideia de fazer uma melhor integração entre a visão
de quais são as demandas que realmente se colocam no país em relação à educação profissional e tecnológica e qual é a capacidade nossa, qual é a nossa melhor estrutura de oferta para responder essas demandas, né? E pensar isso é pensar de alguma maneira também dinamicamente, não é só pensar no que temos hoje, mas é pensar também no que poderemos ter e de como deveríamos organizar isso ao futuro, né? Então surgiu daí, por uma proposta nossa, a ideia de fazer um mapa, né? Ou seja, um batimento de demanda e oferta que pudesse ter uma visão que incorporasse um olhar de futuro, uma perspectiva do que são as demandas que se constroem na dinâmica de desenvolvimento do país e que, de certa forma, pudesse, com isso, reorientar toda a estrutura de oferta de educação profissional e tecnológica para que se integrasse melhor a essa intenção de integrar as duas visões, de demanda e oferta no sistema, né? É uma área também, diria, que tem múltiplos atores intervenientes. Então, embora seja um programa que tenta centralizar e organizar essa visão, a gente sabe que estão envolvidos o sistema indústria, estão envolvidos, né, o sistema universitário, está envolvido o sistema de educação, o sistema de emprego, né? Então, há vários olhares sobre essa mesma estrutura de educação profissional e tecnológica. E certamente essa diversidade não é ruim, não é indesejada, mas ela é muito positiva do ponto de vista de atender a múltiplos interesses que um desafio como esse da educação profissional e tecnológica coloca para toda a sociedade brasileira. Então foi daí que surgiu o nosso projeto. E nós pensamos o projeto de uma maneira muito simples, ele foi evoluindo no nosso debate, para, de um lado, tentar entender como é que a gente pode obter uma visão dessa dinâmica futura da economia brasileira. Como é que a economia brasileira se desenha daqui para alguns anos pelos seus investimentos, pelos seus vieses de opções construídas, né, para esse futuro. Por exemplo, um país que fez uma opção e um avanço enorme na inclusão social, que tem toda uma ideia de incorporar produtivamente populações vastas, né, em todas as regiões do país, claramente coloca desafios enormes para a educação profissional e tecnológica do ponto de vista de adequar-se a essa nova estrutura social que vem se desenhando no Brasil. Há um conjunto de opções que estão sendo feitas cotidianamente, por exemplo, no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, e que indicam também opções de perfis ocupacionais, provavelmente, que serão melhor atendidos com esse ou aquele perfil de curso, de oferta de educação profissional e tecnológica. Então, esse foi o grande pano de fundo do nosso desafio. E a gente estruturou ele de uma maneira muito simples em 3 pilares, né? De um lado, o pilar mais direto e óbvio, que é o da educação profissional e tecnológica, em que a intenção era, nós não somos especialistas na educação profissional e tecnológica, mas era capturar uma visão de como o país lidou com isso até aqui e como esse novo projeto, chamado Pronatec, que é novo em certo sentido, vai encaminhando uma outra direção para uma forma de como lidamos com isso. Evidente, o pilar central é o pilar do mercado de trabalho, porque para cruzar a demanda e oferta de ocupações, né, na verdade vamos chegar a perfis ocupacionais, né, é toda uma engenharia de qualificações e capacitações que são fundamentais para a sociedade e a economia brasileira. Então, para fazer isso, a gente precisava ter uma visão também funda de como o mercado de trabalho opera nisso, de como as estruturas estão organizadas para valorar, para incentivar mudanças até aceleradas nessa reorientação da educação profissional e tecnológica. E na ponta de lá um pouco a compreensão da dinâmica econômica do país, né? Então a gente montou um pouco essa lógica de entender o mapa da demanda e oferta da educação profissional e tecnológica. E já de cara pensamos em quais seriam os grupos possíveis de nos ajudarem nessa missão, né? A gente teve uma experiência enorme com o CDPLAR, porque desenvolvemos um grande estudo sobre a dinâmica territorial do desenvolvimento do Brasil, um dos maiores projetos que o CGE desenvolveu, que eu tive a oportunidade de supervisionar, que chama-se a dimensão territorial do planejamento no Brasil, o nome do projeto. Era para ter sido do PPA, mas nós não tivemos a condição real de fazer isso integrar-se à ação de planejamento real do governo.
e nós desenvolvemos, junto com o Mauro Borges, atual ministro da Indústria e Comércio, né, que era o coordenador desse módulo do projeto, um modelo de avaliação de impactos territoriais, né? Um modelo com uma série de características muito interessantes. Ele dialogava com os referenciais econométricos maiores da economia brasileira, ou seja, com os modelos do Ministério da Fazenda, do Banco Central, e estava calibrado macroeconomicamente para não fugir de uma linha do que seria a realidade concreta da economia brasileira. Ele se acoplava a uma visão da relação entre os fluxos econômicos e administrativos no território, através do que a gente poderia chamar do sistema de cidades, da rede urbana, portanto, criava um diálogo com o território. Através de mecanismos como a matriz insumo-produto, a gente podia, então, manter um diálogo com os modelos econométricos globais e descer a um contexto territorial muito fino e pequeno, por exemplo, ao município, que era a nossa menor unidade de análise, e rediscutir a dinâmica territorial do desenvolvimento no Brasil. Por que a gente imaginou isso? Porque a gente pensou muito claramente de que educação profissional e tecnológica é algo de uma escala ou de um âmbito geográfico mais apropriado ao sub-regional, ao local. É um diálogo que se desenha numa escala, numa amplitude territorial de certa escala menor, né? Os geógrafos diriam maior, mas menor no sentido de menor unidades, né, territoriais. E, portanto, a gente ficou muito desejoso de trazer aquela experiência que nós revisitamos em 2010 com o novo PAC, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para esse projeto. Então, o CEDEPLAR virou o nosso parceiro para usar do seu aparato, que é o CEDEPLAR, que detém esse aparato, desenvolvido desde aquela época, para poder exatamente ter uma visão de cada unidade de investimento que se produz no Brasil, que tipo de impacto territorial ela gera. E para nós, no projeto, com um desafio adicional, como é que isso se rebate sobre o mercado de trabalho? E como é que a dinâmica do mercado de trabalho é impactada por essa nova configuração da dinâmica econômica, hoje e a futuro, né? Na parte do mercado de trabalho e da educação profissional e tecnológica, a gente acabou trazendo também o pensamento de primeira hora, que foi a parceria do CESIT, né? Para que ele nos ajudasse a pensar como lidar com esse mercado de trabalho, à luz desses perfis ocupacionais, à luz dessas dinâmicas constituídas, e fazer essa interface entre o objeto per si da educação profissional e tecnológica, que, queiramos ou não, é um referencial fundamental para entender a trajetória do que a gente imagina discutir no mapa da educação profissional e tecnológica. E, para isso, o CESIT requisitou e trouxe junto a ideia do DECISE, está junto com ele, a Márcia está aqui do lado, e fechou um circuito de como podemos ler toda essa decodificação, né, do mercado de trabalho para os perfis de cursos ou os perfis ocupacionais almejados, requisito essencial para a construção do mapa. Então, está aí um pouco a história. Eu acho que ainda é importante dizer que a gente entrou nisso enquanto Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é uma organização social, que é uma figura administrativa moderna, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, porque o nosso contrato de gestão-mãe recebeu a interveniência do Ministério da Educação e Cultura. Então, o Ministério tem 5 projetos em desenvolvimento com o Centro, e um deles é o mapa da educação profissional e tecnológica. Para lembrar de alguns, tem uma proposta de criação de uma universidade efetivamente indígena no Brasil, está sendo pensada para o interior da Amazônia, uma universidade feita por índios e para índios, né? Uma proposta realmente muito ousada, diria eu. Existe uma proposta de fazer algo parecido com o nosso mapa para a educação superior, mas não é exatamente um mapa, então tem uma outra condição, não está sob a minha supervisão. E existem alguns outros desafios sobre o financiamento da educação que também estão sendo tratados e trabalhados lá, além de um outro projeto que eu não me lembro de cabeça aqui. Então, o MEC, passando a ser interveniente, trouxe para o CGE esse desafio. Tivemos aí um acidente de percurso, uma demora de efetivação na contratação do projeto, porque esse processo não foi tão rápido, mas nós recebemos o aval final do ano passado, começamos a trabalhar antes de poder efetivar os processos contratuais com a
a FUNCAMP e provavelmente a Fundep, acho eu, no CDPLAR, que são as fundações que amparam essas contratações, mas elas estão em fase final de negociação, de encerramento, estamos imaginando que em curtíssimo prazo isso vai estar resolvido e estamos trabalhando já a 6 mãos, diria eu, né? Entre o DECIS, o CESIT, o CDPLAR, a 8, o CGE, né? Na direção de construir o mapa. A expectativa nossa desse seminário, eu também queria dizer isso para vocês rapidamente, sem alongar muito, mas eu acho assim, a nossa expectativa é de que a gente possa, nesse seminário, exercitar um pouco as grandes interrogantes do nosso desafio, né? A gente pragmaticamente imaginou que existe aí uma decodificação entre perfis de ocupação setorial e perfis ocupacionais na interface entre educação profissional e mercado de trabalho, e existe uma decodificação entre dinâmica econômica setorial e mercado de trabalho na ponta da interface do CDPLAR com o eixo do mercado de trabalho. Então, nestas dimensões de interface é que a gente imagina estão as grandes questões, porque elas vão requerer o entendimento entre os grupos de pesquisa de uma maneira muito direta e vão requerer uma calibragem que vai nos permitir dizer se a gente vai ser melhor ou pior sucedido na construção do mapa, ou seja, qual vai ser o nosso alcance efetivo com a proposta do mapa. Eu tenho grandes expectativas, conheço um pouco a ponta do regional pelo lado de lá, porque sei das limitações e das possibilidades do modelo do CDPLAR, pelo menos até onde foi a minha experiência na interface com o grupo do centro, e tenho grandes expectativas de que o CESIT possa também cumprir o nosso papel na ideia da interface com os perfis ocupacionais da educação e o mercado de trabalho. Então, para mim, o CESIT é um pivô disso, do ponto de vista de que ele está no meio dos pilares, é o pilar central para fazer os encaixes que a gente precisa para o mapa, né? E, por tudo isso, eu acho que esse seminário tem que nos ajudar a aclarar, a esclarecer quais são os aspectos que a gente ainda tem dúvida em relação a esses encaixes e que, eventualmente, a gente possa sair daqui com uma trilha mais bem desenhada, para além daquilo que a gente já conseguiu desenhar até aqui, né? Então, era isso. Muito obrigado. Eu também quero agradecer aqui, então, a fala dos 3 professores que, de certa maneira, colocaram o problema pelo qual houve esse esforço de buscar produzir pelo conhecimento respostas à temática da educação profissional e tecnológica. Ademais de ressaltar essa parceria aqui no âmbito da Unicamp entre a Faculdade de Educação, o Instituto de Economia, o CGE, também destacar que é uma parceria até mais ampla, porque envolve instituições de pesquisa nacional, como é o caso do IPEA, que teremos a participação, não é? Teremos também a presença do SENAI, que é uma instituição consolidada e voltada para o tema da educação profissional, formação profissional. Nós temos ainda mais 3 outras universidades federais envolvidas, né, nessa mesma perspectiva, e empresa também que faz parte desse esforço de produção do conhecimento. Nós estamos aqui encerrando essa breve apresentação, introdução, anunciar que nós temos um programa de trabalho bastante intenso, serão 3 dias, né, de manhã, pela parte da manhã, pela parte da tarde, de hoje até sexta-feira. Hoje nós iniciamos com o tema de experiências internacionais de educação, tratando pela parte da manhã e à tarde. No dia de amanhã nós teremos o tema dinâmica econômica e metodologias de estimação do produto do emprego. E no dia 11 nós encerramos, então, esse seminário tratando da dinâmica regional do produto e do emprego no Brasil atual, né? Por fim, ainda gostaria de agradecer ao professor Mariano Laplan, que é o responsável pelo CGE, que não deixou de evitar esforços para que a gente pudesse chegar até esse momento, né, de concretização dessa parceria. Também agradecer ao professor Marco Antônio de Oliveira, que pela parte do MEC, como secretário nacional, também foi responsável pela construção desse trabalho. E aqui, para nós pesquisadores, agradecer o trabalho atento e indispensável do professor Marcelo Manzano, que tem sido uma peça fundamental aqui para permitir a gente conduzir esse bom trabalho. Então, muito obrigado.